Olá, sejam bem-vindos à aula de abordagem do paciente idoso durante a pandemia de Covid-19. Meu nome é Gustavo Pessoa e eu estou aqui hoje representando a ANGES, que é a Academia de Medicina Geriátrica e Gerontologia de Sobral. Nós somos a liga acadêmica focada em estudos de geriatria da Universidade Federal do Ceará, do campus de Sobral, e viemos falar um pouco sobre como essa atual doença tem se relacionado com pacientes mais idosos, que são o nosso grupo de estudo. Agradecer a oportunidade que a gente está tendo de participar da produção desse conteúdo, que é uma oportunidade que foi gerada entre a parceria entre a editora Sanar e a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina, e fica aqui o nosso agradecimento a essa oportunidade. Aqui também o agradecimento aos membros da Liga, aqui estão listados todos os membros da Liga que me ajudaram na confecção dessa aula, e vamos aos assuntos. No primeiro momento, na primeira parte dessa aula, a gente vai abordar 4 assuntos, que são a taxa de mortalidade em idosos, os grupos de risco, as manifestações clínicas em idosos e a importância do isolamento social para os idosos. Então vamos começar falando um pouquinho de taxa de mortalidade. A taxa de infecção e mortalidade geral deve ser considerada antes de se olhar somente para pacientes mais idosos. Esses dados foram coletados no dia 20 de abril de 2020 e que mostraram, naquela data, 40.581 casos, com 2.845 óbitos, permitindo estipular uma taxa de letalidade de mais ou menos 7%. Por que é importante saber a taxa de letalidade? Porque ela não se comporta de maneira igual em todas as faixas etárias. A gente já sabe, já tem isso na literatura, dados que mostram que os indivíduos mais idosos, principalmente com comorbidades, com outras doenças, são mais suscetíveis a desenvolver o óbito pela doença. E isso é confirmado pelos dados do Sistema de Informação de Vigilância e Gripe no dia 17 de abril, às 14 horas, que mostrou que a maior parte dos óbitos ocorreu acima dos 60 anos. Aproximadamente 72% dos óbitos aconteceram em pacientes que tinham mais de 60 anos, com distribuições em faixas etárias específicas, com 400 casos de 60 a 69 anos, 454 casos de 70 a 79 anos e 353 casos de 80 a 89 anos. Mas apesar das variações individuais, numa análise mais geral, a grande maioria dos pacientes que morreram tinham mais de 60 anos. Isso pode ser mostrado aqui por um gráficozinho que a gente fez com base nas informações do site, que são os óbitos por síndrome respiratória aguda grave, por Covid-19 e por faixa etária. Então você vê uma maior prevalência nas faixas etárias acima de 60 anos. Não se pode ignorar a presença de mortalidade um pouco mais elevada já lá a partir dos 30 anos em relação à faixa etária anterior. Mas aqui no nosso grupo de estudo, é importante saber que os indivíduos que são acometidos com mais de 60 anos, eles têm características específicas que requerem uma atenção especial. E esse é o objetivo da nossa aula, de dar uma atenção maior à questão da saúde do idoso, que tem sido um tema muito relevante dentro da geriatria no atual contexto. Uma outra coisa importante também é saber que a cardiopatia ela é a principal comorbidade associada aos óbitos, seguido de diabetes, pneumopatia, doença neurológica e doença renal. Então, existe uma relação entre doenças de base e um desfecho grave por infecção pelo coronavírus. Então, não se pode dizer que apenas a idade do paciente justifica somente a maior letalidade por Covid-19. Não, é preciso analisar como a maior parte das faixas etárias mais velhas também tem doenças de base, doenças crônicas ou algumas doenças degenerativas que são mais responsáveis por aumentar a chance de ter um desfecho negativo nesses pacientes. Em todos os grupos de risco que ocorreram esses óbitos por doenças associadas, em associação a essas doenças, a maioria dos indivíduos tinham mais de 60 anos. Aqui também é um gráfico com base nas informações do site que a gente conseguiu formular, que mostrou que a cardiopatia ela é a doença mais, ao acometimento mais prevalente associado aos óbitos por síndrome respiratória aguda grave em indivíduos acima de 60 anos, seguido por diabetes, pneumopatias e outras doenças. Já falando também dessas doenças, é hora da gente falar um pouco sobre os grupos de risco que são mais relacionados a possibilidade de desfechos mais graves da doença. A infecção pelo SARS-CoV-2, ela possui uma gravidade variável entre diferentes pacientes. Alguns grupos de risco, eles são mais suscetíveis a desenvolver quadros mais graves, que podem evoluir com falências respiratórias severas e possivelmente o óbito. E a maioria desses grupos estão relacionados a algumas doenças associadas, como, por exemplo, doenças pulmonares,
Então, existe uma associação entre indivíduos com doenças pulmonares e os sintomas mais graves causados pela Covid-19. Indivíduos asmáticos, com DPLC, fumantes, eles já têm um comprometimento da capacidade respiratória e, quando acometidos pelo coronavírus, eles podem desenvolver sintomas mais graves da doença. A mesma coisa ocorre com indivíduos acometidos por diabetes mellitus, que já tem-se dados na literatura que mostram que indivíduos diabéticos, eles têm um maior comprometimento da resposta imune e outras doenças, como doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, o que é importante saber sobre essas doenças? Que muitos idosos, eles são acompanhados de doenças crônicas que perduram durante muito tempo na vida deles com controle. Então, às vezes, o indivíduo tem uma hipertensão controlada, tem uma diabetes controlada, ele não necessariamente vai morrer daquilo. Mas quando é cometido pela infecção do Covid-19, aquilo aumenta as chances dele ter um desfecho mais grave da doença. Então, é preciso saber que somente a idade do indivíduo, ou somente a doença de base que ele explica, que ele tem, não explica a maior prevalência de mortalidade nesses idosos. É preciso analisar as coisas em conjunto, porque são grupos de risco que devem ser identificados e devem ser tratados de uma maneira especial, deve-se ter uma atenção especial a essas doenças. Porque é importante que essas pessoas elas tenham uma assistência voltada para os seus problemas de saúde base e que diminua essa chance de mortalidade maior em indivíduos que já possuem acometimentos que normalmente não levariam a óbito de maneira tão aguda como o coronavírus tem causado, como a Covid-19 tem causado. E aí, falando também de aspectos mais específicos dos idosos, é hora da gente falar das manifestações clínicas. Devido ao processo de envelhecimento do organismo, muitas vezes as manifestações clínicas nos idosos elas são um pouco diferentes de como seriam nos adultos. Apesar de algumas manifestações serem comuns, como por exemplo a febre, a tosse, a fadiga e o escarro, os idosos eles têm alterações fisiológicas do envelhecimento que fazem com que eles não manifestem necessariamente os mesmos sintomas. Um elemento muito importante, por exemplo, é a febre, porque devido ao envelhecimento fisiológico, o limiar da febre nessa faixa etária ele é alterado, então nem sempre é possível observar uma resposta febril no idoso que é semelhante à de um adulto mais jovem. E muitas vezes a infecção no idoso vai ser manifestada pela redução do nível de consciência, sonolência excessiva, falha na memória, confusão mental, perda de apetite ou até mesmo eventos de quedas nos idosos. Então, assim, são sinais e sintomas e acometimentos que não são os mais prevalentes em toda a população, que não são aqueles que você olha primeiro quando vai observar um paciente, mas é necessário que você tenha um olhar mais afiado quando se trata de um atendimento ao paciente idoso para observar esses sinais que nem sempre estão visíveis à primeira vista. Então, é importante ter um olhar aguçado quando se faz a história clínica de um paciente idoso. E também é importante saber que o sintoma que tem maior incidência nos idosos em relação aos outros grupos é a dispneia, que é um sintoma que tem associado a formas mais graves da doença, a falta de ar, que pode levar o paciente a ser entubado. Então, é importante ter um olhar bem aguçado sobre pacientes idosos e saber identificar o risco que aquele paciente está correndo de ter uma infecção, de ser um paciente propício a desenvolver um desfecho muito grave para a doença. Um aspecto importante a ser dito é que deve-se estar atento para manifestações de aspecto psicossocial e psiquiátrico, que também são acometimentos clínicos. Um paciente idoso, na atual situação de pandemia, de angústia, de isolamento, às vezes ele está em casa sozinho, nem sempre ele tem suporte familiar, nem sempre ele consegue exercer todas as atividades de vida dele. Então, às vezes, ele está propenso a desenvolver manifestações de depressão, sintomas ansiosos ou até sintomas mistos de depressão e ansiedade. E é preciso estar atento a esses sintomas, identificá-los e ajudar o paciente a tratá-los, seja por terapia, algum tipo de apoio, cuidadores, porque se esses sintomas continuarem se desenvolvendo, esse paciente pode acabar não aderindo às medidas de prevenção e higiene que são preconizadas de isolamento, de distanciamento social, porque o paciente que está nessa situação de isolamento, desenvolvendo um aspecto psicossocial e psiquiátrico, ele vai ter dificuldade de adesão. E no momento que ele tem dificuldade de adesão às medidas de segurança, ele está mais propenso ao risco. E no momento que ele se propõe a passar por um risco maior, ele está mais sujeito a desenvolver infecções. E no caso do paciente idoso, infecções mais graves. Então, deve-se estar atento para essas manifestações. Elas são, sim, importantes.
E aí, para finalizar esse primeiro momento, a gente vai falar um pouco da importância do isolamento social para os idosos. Então, o modo de transmissão do SARS-CoV-2 ele se dá principalmente no contato com gotículas de saliva contaminadas, ou seja, em cavidade oral, em cavidade nasofaringe, nos olhos, orofaringe. E é importante saber que uma pessoa infectada ela pode contaminar o ambiente que ela se encontra facilmente. É bem rápido esse contato. E o isolamento social, como medida de prevenção, ele evita aglomerações que facilitam a disseminação do novo coronavírus. Ele diminui a circulação de pessoas contaminadas em espaços públicos. Então, o isolamento que tem sido proposto, que tem se tentado implementar no Brasil e em outros países, ele é a medida que comprovadamente ajuda a lidar com essa doença. É a medida que possui fundamentação científica, fundamento científico para dizer que essa medida consegue diminuir a curva, consegue diminuir a taxa de infecção, a progressão de novos casos, para dar tempo dos nossos sistemas de saúde conseguirem lidar com essa nova demanda de pacientes. Então, é importante sempre destacar a importância do isolamento social e falando aqui no nosso caso, principalmente para os pacientes idosos, que estão mais sujeitos a desenvolver desfechos graves e que devem aceitar, devem aderir ao isolamento e devem ter suporte para isso. Numa situação ideal, os idosos devem ter suporte para conseguir se isolar, porque eles são um grupo de risco que tem mais chance de serem afetados pela doença. Então, um elemento importante, muitos indivíduos infectados são assintomáticos, o que dificulta o controle das transmissões. Então, é justamente esse elemento que torna necessário o isolamento geral, o isolamento horizontal de maior parte da população, de praticamente todas as pessoas que puderem ser isoladas. Porque se você tentar isolar somente pacientes de risco, isolar somente os idosos, ou isolar somente aqueles que já apresentaram sintomas, você não vai conseguir impedir a contaminação entre esses pacientes e não vai conseguir impedir a disseminação dessa doença. Então, a probabilidade dos idosos entrar em contato com o vírus, ela diminuiria se considerar se o isolamento fosse implementado. Então, o que tem se tentado fazer no Brasil, apesar de ainda não haver uma adesão de 100% da população, nunca é possível haver uma adesão de 100%, mas o que se tem tentado é realizar esse isolamento para reduzir essa probabilidade de idosos entrarem em contato com o vírus. E isso permite que os sistemas de saúde consigam lidar com essa maior demanda de pacientes e lembrar sempre de que qualquer proposta de se manter recluso somente grupos específicos, somente idosos, somente doentes ou somente pessoas com outras doenças, hipertensos, diabéticos, asmáticos, manter esse isolamento de grupos específicos, ainda não se tem comprovação científica de que isso tem efeitos bons a longo prazo. Então, é importante um isolamento geral para tentar diminuir essa curva de pacientes e tentar diminuir a chance dos nossos idosos desenvolverem essa doença com possibilidade de óbito. Então, é importante falar da saúde do idoso, é importante falar de como a vida do idoso importa, e é importante falar da importância dessas medidas para a manutenção da saúde e bem-estar dos idosos do nosso país. E aqui fica o meu agradecimento, muito obrigado pela atenção, e essas foram as nossas referências. Muito obrigado.